precisa guardar a dieta dos judeus. Tudo isso compõe a salvação, junto com o fato de crer em Jesus. Isso aconteceu lá naquela igreja na época. Não foram pessoas estranhas que chegaram lá dentro das igrejas da Galácia e começaram a pregar o outro evangelho. Foram pessoas, missionários que vieram de Jerusalém, judeus que tinham se convertido ao cristianismo. Então eles tinham oportunidade de falar na igreja e o que eles falavam era respeitado. Mas eles começam a minar a igreja com um evangelho diferente. E muitos dos que ouviam aquilo que aqueles judeus estavam falando acreditavam neles. Por isso que Paulo começa no versículo 6 de Gálatas 1, ele fala assim: eu me admiro que eu passei um tempo pregando o evangelho para vocês, o evangelho verdadeiro. Agora chegam outras pessoas e anunciam o evangelho que não é verdadeiro, e vocês tão prontamente já deixaram o evangelho da verdade e estão seguindo essas pessoas. Paulo começa a carta com esse tom. E, irmãos, a gente aplicando isso para os nossos dias de hoje não é muito diferente. Por que a carta aos Gálatas ela é tão relevante para nós nos dias de hoje? Porque vocês conseguem perceber alguma semelhança do que estava acontecendo lá naquela época na Galácia com o que acontece hoje na atualidade? Eu consigo perceber que tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Várias pessoas estão por aí pregando um evangelho e colocando coisas no evangelho que não existem. E o tema central da carta aos Gálatas é a liberdade que existe em Cristo. Em outras palavras, Gálatas vai falar que Cristo morreu para salvar a sua igreja e que isso é suficiente para que a igreja seja salva. A gente não precisa aqui inventar mais nada. Eu não preciso colocar mais nada. E esse é o tema central da igreja de Paulo, da carta à igreja aos Gálatas. O que acontece aqui, irmãos, é que Paulo inicia a carta, e eu pedi permissão para o Ego para voltar no capítulo 1, porque ele inicia a carta com os 2 primeiros capítulos, justamente contrapondo o que aqueles pregadores diziam sobre ele na região da Galácia. Ele diz, no capítulo 1 e no capítulo 2, ele diz: eu sou apóstolo de Cristo, e eu vou mostrar para vocês o que é um verdadeiro apóstolo. Porque, irmãos, apóstolo no sentido real da palavra, biblicamente, apóstolo é aquele que foi comissionado diretamente por Cristo, que presenciou Cristo e que recebeu a missão de Cristo para lançar os fundamentos da igreja. Esse é o sentido do apostolado. E muitos irmãos na época colocavam o apostolado do Paulo em xeque. Mas Paulo não estava entre os 12. Ele não foi um dos escolhidos. Mas aí eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Gálatas 1, o versículo 12, Paulo vai dizer assim: não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Paulo, ele é um autêntico apóstolo de Deus, porque ele viu Cristo ressurreto. E ele recebeu pessoalmente de Cristo tudo aquilo que ele estava ensinando para a igreja. E aí Paulo ele começa no capítulo 1 e no capítulo 2 descrevendo aquilo que vai embasar o seu apostolado. Hoje, no Brasil, existem aproximadamente 10.000 apóstolos. Pasmem, é verdade. Hoje existem no Brasil aproximadamente 10.000 apóstolos. E aí nessa noite eu vim fazer você pensar através da palavra de Deus. Até onde você entende que a igreja precisa hoje de um apóstolo? Se todo o fundamento de Cristo já foi lançado para nós através dos verdadeiros apóstolos e está aqui,
Esse é todo o fundamento, irmão. Não tem mais ninguém lançando nenhum fundamento do Evangelho. Apóstolo, a missão do apóstolo era fazer isso. Hoje em dia não existe mais isso. Apóstolo fulano de tal, ciclano, isso é tudo mentira, irmão. Não existe mais apóstolo hoje. O que existem são pessoas que Deus chamou, como os pastores que estão aqui na minha retaguarda, para transmitir para a igreja a base que os apóstolos já deixaram, que é a Bíblia. Isso é o que existe hoje na igreja. Então nós devemos, irmãos, começar tomando cuidado com o que a gente acredita e no que a gente acredita. Se eu tenho que tirar uma lição desses 2 primeiros capítulos de Gálatas, é entender que se eu que vos falo falar uma vírgula a mais ou tirar um ponto que seja dessa palavra, vocês não devem me ouvir. A Bíblia, irmãos, ela é suficiente. A gente só precisa dela, a gente não precisa de mais nada. Então, hoje, esses apóstolos que existem arrebatam multidões. Eu não vou citar nomes aqui, mas vocês conhecem melhor do que eu os apóstolos que existem por aí. E onde esses apóstolos estão, as igrejas são lotadas. Mas eu quero ver um camarada desse fazendo na minha frente igual o Pedro fez. Falar assim: toma a tua cama, levanta e anda agora. Eu quero ver ressuscitar o morto que está lá no caixão. Foi para isso que Deus chamou os apóstolos. Quando Jesus separa os 12 apóstolos ali, e após isso Paulo, os apóstolos, irmãos, eles não faziam a obra que nós fazemos hoje. Eles foram chamados e separados para lançar o fundamento da igreja. Não é à toa que a igreja até hoje subsiste baseado na obra dessas pessoas. Por isso que você e eu estamos aqui hoje. Primeiro, porque Jesus Cristo nos escolheu. Segundo, porque existiram homens que Deus comissionou para lançar o fundamento do Evangelho. Então hoje, irmão, Deus que me livre de falar que eu sou um apóstolo. Misericórdia. Nós não temos essa capacidade, nenhum de nós. Deus nunca chamou apóstolo, além dos 12 mais Paulo. Não tem nenhum apóstolo mais. Tá? Então Paulo ele começa dizendo o seguinte: as pessoas muitas vezes não entendem ou não sabem o chamado de Paulo. Aqui no capítulo 1 e no capítulo 2 de Gálatas, eu não vou ler para não perder tempo, mas chegando em casa, você deve ver se o que eu estou falando está aqui nesses 2 capítulos. Era assim que os bereanos faziam, né? Tem que chegar em casa, irmão, olhar. Isso que o Franciel está falando está mesmo aqui no capítulo 1 e no capítulo 2? Isso é obrigação de vocês. Então, o capítulo 1 e o capítulo 2 é interessante porque Paulo ele vai contar um pouco da história dele. Ele vai falar assim: olha, eu recebi o meu apostolado diretamente de Jesus Cristo ressurreto. Foi Ele que me ensinou as coisas que eu ensino para vocês. Por isso que Paulo fala assim: olha, se vocês não conseguirem imitar Cristo, me imitem como eu imito a Cristo. Será que precisa de ousadia para falar uma coisa dessa? A pessoa precisa ter certeza do que está falando. Não me imite, tá? Já vou dizer para você, não me imite. Imite a Cristo. Agora Paulo ele tinha autoridade para falar: se você não consegue imitar a Cristo, pode me imitar como eu imito a Cristo, porque o que eu falo para vocês eu recebi diretamente dele. E aí Paulo ele defende o seu apostolado no capítulo 1 e no capítulo 2. Ele vai falar assim: olha, eu sei dos que têm influência. Abram comigo aí. Ele vai falar 2:6, Gálatas 2:6. Quem
achou, pode ler para ele. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido em outro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Sabe de quem Paulo está falando aqui? Paulo está falando dos apóstolos. É isso mesmo, irmão, só diz. Sinal que o senhor estudou aí. Paulo está falando dos apóstolos aqui. Ele estava falando de Pedro, de Tiago e de João. Pode falar, irmão. Então, isso me intriga muito. Já vi vários livros, já busquei livros em hebreu, de hebreus para ver, histórias antigas, e todos os apóstolos deram continuidade à obra de Cristo, inclusive de guarda de sábado. Somente Paulo vem trazer tudo isso novo. Né? Tanto é que é por isso que os hebreus não aceitam os livros de Paulo. Então, muitas vezes isso traz, até para nós mesmo, eu precisei ver, estudar muito com o livro do Hernandes, Dias Lopes, alguma coisa, para poder entender a sua cultura. Mas é bastante complicado, porque só Paulo é que muda. Mas aqui Paulo vai explicar isso, irmão Sueli. A gente vai chegar, a gente vai falar sobre isso essa noite. Ele vai explicar isso. Ele continua. Aqui dá a impressão, né, irmãos, que ele está falando mal dos apóstolos, né? Mas ele não estava falando mal, não. Ele estava falando para a igreja o seguinte: ele estava falando assim, ó. Vocês conhecem Pedro, conhecem João, conhecem Tiago, que era o irmão de Jesus. Vocês conhecem eles. E vocês sabem da influência deles, e eu também reconheço a influência deles. Eles estiveram com Jesus antes de Jesus morrer, diferente de mim. Eu estive com Cristo ressurreto. Ele falou: eu entendo a influência desses irmãos, mas não foram eles que me ensinaram. O que eu sei não foi ensinado por eles. O que eu sei foi o próprio Cristo que me ensinou. E aí, ele continua defendendo o seu apostolado, porque ele vai falar, seguindo o capítulo 2, ele vai falar que chegou em um momento que o próprio Pedro, o próprio João, o próprio Tiago e Barnabé também estavam juntos. Eles estendem a sua mão direita, reconhecendo o apostolado de Paulo. Naquela época, estender a mão direita, irmãos, era um compromisso de amizade e era reconhecer aquilo que estava sobre a vida da pessoa. Se você ler o capítulo 2, você vai ver que em determinado momento eles vão se reunir. E quando eles se reúnem, Paulo, Tiago, João e Barnabé, eles decidem uma coisa. Eles falam o seguinte: olha, para Pedro vai falar para os judeus. Ele vai pregar o evangelho para os judeus. E eu, Paulo, vou pregar o evangelho para os gentios. Eles dividem a tarefa de lançar o fundamento do evangelho ali naquele momento. E Pedro reconhece o apostolado de Paulo. Isso está claro, Paulo falando isso aos Gálatas. Por favor, nós citamos aqui na ceia o apóstolo Paulo se dirigindo à igreja de Corinto. Ele vai dizer: porque eu recebi do Senhor. Exatamente, o pastor falou aqui algo que vai corroborar isso aqui, que está em Gálatas. Lá em Corinto, Paulo fala assim: olha, porque eu vos ensinei o que eu recebi do Senhor. O pastor até falou isso aqui, não foi, pastor? Ele não estava lá presente na ceia. É o que vai corroborar exatamente também a leitura do primeiro verso do capítulo 2, que passaram 14 anos. Esses 14 anos, segundo os historiadores, Paulo, ele se recusou para buscar a revelação de Jesus Cristo. Então, irmãos, isso que o pastor falou, às vezes a gente tem ideia que Paulo teve encontro com Jesus lá no caminho para Damasco e de repente ele sai pregando o evangelho.
Não, demorou 14 anos, desde que Paulo tem um encontro com Jesus, que ele cai do seu cavalo e fica cego. Demorou 14 anos. Demorou 14 anos para que ele começasse a pregar o Evangelho e para que ele fosse reconhecido como discípulo de Cristo. Então ele não era um menino que estava chegando lá na igreja, tinha acabado de aceitar Jesus e agora eu sou o cara. Não foi assim. Paulo foi preparado pelo próprio Deus. Mas ele vai seguir. Porque Paulo ele começa falando o seguinte: se a gente, eu acho que isso é até bastante interessante, eu não sei se os irmãos leram isso em casa, como já sabiam que a gente ia falar do capítulo 2, mas espero que os irmãos tenham lido. Acontece algo bastante interessante que a gente, eu não vejo muitos pregadores falando sobre isso. Abra comigo Gálatas 2:11. Chegando Pedro a Antioquia, lhe resistiu na cara, que era repreensível. Olha o que diz a minha Bíblia NVI. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, Paulo está dizendo isso: enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Ele não estava falando aqui de qualquer pessoa, não, estava falando de Pedro. E aí, qual é a ênfase da carta aos Gálatas? Aqui, irmãos, quando Paulo repreende Pedro, você imagina isso dentro de uma igreja. Você imagina quem era Pedro diante dos judeus. Aquele mesmo homem que ali em Atos, depois da descida do Espírito Santo, através de uma pregação dele, mais de 3.000 almas se convertem através do sermão dele. Aquele homem que cortou ali a orelha daquele soldado, que esteve com Jesus, que negou Jesus 3 vezes e que pelo próprio Cristo foi comissionado quando Cristo fala para Pedro: Pedro, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Paulo enfrenta esse homem perante todos os judeus. Por quê? Em um determinado momento, Pedro estava sentado com gentios, comendo junto com gentios. E Paulo vai dizer que quando Tiago chega, ele pega e se afasta. Ele deixa de comer com os gentios porque já existia aquela rivalidade. Muitos irmãos já tinham se contaminado ali na Galácia com o que esses pregadores estavam falando, dizendo assim: ó, Cristo não é o suficiente. Se você não respeitar a dieta dos judeus, se vocês não se circuncidarem, se vocês não guardarem o sábado, vocês não vão ser salvos. Isso aí que Paulo está falando, que Cristo é suficiente para a sua salvação, isso é balela. E muitos crentes tinham se contaminado com isso e já tinham até se circuncidado, porque os irmãos da Galácia, eles não eram judeus, eles eram gregos. E eles estavam se circuncidando, entendendo que se eu preciso para ser salvo me circuncidar, então eu vou me circuncidar. Eles estavam se tornando judeus através da circuncisão, porque eles estavam compreendendo que Jesus Cristo não era mais suficiente. E aí a gente vai ver, e eu li para vocês no capítulo 2, no versículo 21, que é o último versículo, que Paulo ele vai resumir a defesa do seu apostolado dizendo assim: olha, se eu anular a graça de Deus, ele diz: eu não anulo a graça de Deus, porque se a justiça vem pela lei, em outras palavras ele estava querendo dizer assim, ó, se você é justificado pela lei, Cristo morreu inutilmente. Não existiria motivo para Cristo morrer, ou o sacrifício dele foi inútil. E aí Paulo, nesse momento que ele repreende a Pedro, aí isso vai entrar um pouco no que a senhora disse, irmã Sueli. Eu vou ler com vocês aqui, ó.
Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. A atitude de Pedro ali estava corroborando o que aqueles pregadores estavam dizendo: olha, só Jesus não é suficiente. O próprio Pedro se deixou levar e Barnabé também. E aí ele continua dizendo: quando vi que não estava andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro, diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. O que Paulo estava querendo dizer aqui? Você, Pedro, é judeu assim como eu, mas você está vivendo como gentil. Você estava comendo com eles aí agora. Se você estava comendo com eles aí agora, você está vivendo como eles. E aí ele pega e fala assim: portanto, como pode você obrigar algum gentil a viver como judeu, se você como judeu está vivendo como gentil? Olha a contradição e olha o que Paulo fala na frente de todos os judeus para Pedro. Olha o motivo da irritação de Paulo, porque esse evangelho estranho estava entrando dentro da igreja e os irmãos estavam acreditando nisso. Será que acontece algo parecido hoje nos nossos dias? Só na França, né? Hoje, irmãos, infelizmente, cada pessoa que faz 2 anos de teologia, e eu não sou contra estudar, porque eu estudo, ela acha que ela pode interpretar a Bíblia da maneira dela e criar um novo evangelho para ser pregado. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, que a igreja que vai subir é a igreja que permanece no evangelho da verdade. E a preocupação de Paulo era notória aqui. Ele falou: se o próprio Pedro, crente experiente, que conviveu com Jesus, que estava com Jesus, foi levado por isso, será que os irmãos eram persuasivos hoje? O cara do nacionalismo judaico, né? E aí, o que ele queria dizer? Que a igreja ela não tem nacionalidade, ela é neutra. Exatamente. Então, os irmãos estavam sendo influenciados e levados a crer no evangelho que não existia, um evangelho que tirava a suficiência do sacrifício de Cristo. E aí ele continua no versículo 16, no 15: nós, judeus, eu e você, Pedro, de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei ninguém será justificado. Glória a Deus. Aí eu vejo irmãos hoje da Assembleia de Deus, e eu estou falando da Assembleia de Deus porque é a igreja que eu congrego, que coloca copo de água em cima da televisão, que leva a rosa ungida para casa, sabonete ungido para tomar banho. Eu vejo irmãos que vê o irmão jogando paletó em cima da multidão e diz que vai curar as pessoas, e os irmãos glória, aleluia. É Deus que está fazendo. Aqui nessa igreja, eu já vi um irmão que subiu aqui, nesse púlpito, desceu, subiu em cima dos bancos e jogou um copo de água nos irmãos. E os irmãos estavam glorificando, aleluia, glória a Deus. Que bênção, Jesus. Fala mesmo, Jesus. Irmãos, isso é para a gente pensar. Talvez a nossa situação hoje seja pior do que a igreja da Galácia naquela época. Sabe por quê, irmãos? Porque naquela época
Aqueles crentes que chegaram pregando o evangelho que não existia, eles falavam para o irmão: ó, você tem que guardar o sábado, você tem que obedecer a dieta judaica, você tem que se circuncidar. Hoje não, irmão. Hoje é diferente. Eles não exigem nenhuma mudança mais nossa. Hoje é o contrário. Eles dizem assim: você pode viver do jeito que você quiser. Cristo se importa com o seu coração. Mas voltando ao capítulo 1 do ensino do nosso pastor Não entendi o que a senhora disse. voltando ao capítulo 1, a Gálatas, a mesma coisa que você está dizendo, Sim. como por exemplo, tudo bem, eu creio que essas pessoas, eles são tão inocentes que ele acredita nisso. Mas como foi falado na outra terça-feira, o pior do que isso é você nascer e criar no Evangelho e achar que hoje vive na graça e faz do jeito que faz, com menos as colotas passadas, hoje no presente. Isso é até pior. Então, irmãs, a graça. Sim, mas porque foi assim que eu parti, graças a Deus. Porque veja bem, eles, por causa do imobiliário, eles faziam o que foi inocência. Quem é inocência? Mas quando eu reconheço que eu sei que Cristo é Cristo reto, é Cristo que me salvou, Ele morreu na cruz por mim. Uma vez que eu sou salvo por Cristo. Como é que eu deixo a minha vida de Cristo em Cristo? Eu vi você poder também dar na aula próxima da mesma coisa. E vou passar a voltar atrás porque eu estou na graça. Então, irmão, a questão de voltar atrás, isso, se eu entendi o que a irmã quer dizer, a gente tem que parar para pensar o seguinte, irmãos. Quem salva a gente, em Efésios que a gente estudou semanas atrás, a Bíblia vai dizer que essa salvação ela é única e exclusivamente de Deus através de Cristo e que a gente não pode fazer nada para mudar isso. Não é à toa que Paulo vai começar em Efésios capítulo 1 dizendo assim: olha, antes da fundação do mundo, Cristo já tinha elegido você para essa salvação. Agora, irmã, as obras elas vão caminhar junto com a graça. Tem gente que acha que porque é a graça eu vou subir para o céu de qualquer jeito. Esse é o evangelho que tem sido pregado hoje. Não vai, irmãos. Não vai. Porque uma das demonstrações que você é salvo, sabe por quê? A gente vai falar disso mais para frente, lá em Gálatas capítulo 5. Eu não quero adiantar aqui, mas o que demonstra que você é salvo ou não é exatamente o que você pratica aqui na terra. Então, é estranho eu falar de alguém que foi salvo por Cristo, que Cristo elegeu desde a fundação do mundo, e olhar para a vida daquela pessoa e o fruto do Espírito não está presente nela. Então, Paulo ele vai ensinar aqui para a gente a valorizar a graça. Ele vai falar assim: a graça não é bagunça, não. Existe o fruto do Espírito. Ele vai falar assim: as obras da carne você já conhece. Todo mundo aqui sabe quais são as obras da carne. Mas existe um fruto do Espírito. Esse fruto do Espírito vai embasar a sua vida com Deus. Agora, cabe a cada um de nós, como Paulo diz lá em Coríntios, não é eu examinar a vida da irmã Esther, é ela examinar a vida dela. Vai lá para Gálatas 5, olha o que está presente na tua vida ali. Eu ouvi uma vez um pastor dizer, lá na minha antiga igreja, ele falou uma coisa assim, ele falou assim: é fácil saber se você é salvo ou não. Muito fácil. Fala para mim uma coisa: o que ocupa a tua mente? O que ocupa a tua mente durante a semana? De segunda a segunda-feira. O que ocupa a tua mente? O que move você? O que está no seu pensamento que ninguém conhece, que só Deus sabe? É o fruto do Espírito que está lá? É paz, amor, mansidão, temperança? É isso que está lá?
Ou as obras da carne estão mais presentes na sua vida do que o fruto do Espírito? Então, esse pastor, ele falou para mim que eu peguei para minha vida. Ele disse assim: Franciel, eu não estou falando aqui que a igreja é composta de pessoas perfeitas e que não existe erro, porque o próprio apóstolo João vai falar assim: se você diz que não peca, você é mentiroso, porque você peca sim, todos nós pecamos, mas o pecado tem que provocar algo em nós. O pecado tem que provocar arrependimento. E aí, irmãos, um termômetro para saber como está a sua vida com Deus é o seguinte: quando você peca, isso provoca algum tipo de peso na sua consciência? Existe dentro de você um sentimento de Deus, eu pequei, me perdoa, eu não quero mais fazer isso? Irmãos, se não existe isso dentro de você, se preocupe com a sua vida e com a sua salvação. Então é isso que Paulo, eu não ia falar sobre isso, mas aproveitando que a Esther falou ali. Então Paulo, ele vem com algo que parece novo, entre aspas, e parece que de certa forma está dando para a gente uma moleza, né? Não, você está salvo, fica tranquilo aí que você está salvo. Ele fala: não, é mais difícil do que você pensa. Aleluia! Não é assim? Glória a Deus! Não é assim? Pode falar, meu. É um jeito que eu vou falar que muitas vezes me fica em mim. Um jovem que chegou em Jesus e disse para Jesus: o que devo fazer para ser salvo? E Jesus disse para ele: conhece as leis? Claro, o hebreu que vivia dentro das escolas, desde criança, aprendendo principalmente a palavra de Deus. Então ele disse: sim, conheço a todos, conheço os mandamentos. Por isso que o Senhor não disse a lei, porque as 600 e tarará não serve para nada. Conhece os mandamentos? Ele disse sim. Aí Jesus disse para ele: então vai, vende tudo que você tem, porque ali eu entendo ali que entrava o fruto do Espírito, né? O amor, ali a arrogância dele estaria por terra, e ali o amor ao seu próximo, o ajudar o seu próximo, estender as mãos, né? Vai, vende tudo que tem, vem e segue-me. Ele quis. Então, aí eu completo assim, irmão: olha, tem me preocupado muito. Eu sou cristã. O que o Papa está preparando para trazer por alguns dias aí, não sei se agora, se amanhã, se depois, né? Não sei se muitos sabem, se algum... Então isso, eu sinto assim, que vai ser um choque para a igreja. Mas por que vai ser um choque se a igreja não teremos sábado? Por que vai ser um choque? Então, às vezes eu fico orando, buscando a Deus e tentando entender. E esse jovem hebreu que Deus, Jesus falou para ele: vai, ele conhece tudo, ele vivia a palavra, ele vivia os mandamentos. Então, o resultado disse ele que era o fruto do Espírito. Então, pode continuar falando para mim. Mas é justamente isso, irmão. Eu não vejo nenhum problema em como as pessoas consideram o sábado. Você pode considerar o sábado da maneira que você quiser. Você pode considerar o domingo da maneira que você quiser. A segunda-feira também, a terça, a quarta. Todos os dias eles foram preparados por Deus. Glória a Deus! Mas Paulo ali estava querendo dizer o seguinte: ele estava querendo dizer que, irmãos, não se apeguem a coisas que são desnecessárias. Não deixa ninguém vir dizer para você que Cristo não é o suficiente para te salvar. Esse é o tema central do capítulo 1 e capítulo 2. Paulo está dizendo assim, tudo isso aí que estão falando, esse evangelho que estão falando aqui, se não guardar o sábado, se você não guardar a dieta, se você não for circuncidado. Existem igrejas, irmãos, que quando a gente chega lá, eles exigem que a gente se batize de novo. Isso é a mesma coisa, irmãos. Isso é a mesma coisa. Só mudou, às vezes, só mudaram as exigências, mas tudo continua como está. Por favor, Marco, faz tempo que você está levantando a mão. Desculpa, Marco, por
Exatamente. E eles faziam isso com o intuito de conseguir alguma coisa ou porque eles não sabiam nem o que estavam falando? Na realidade, eles eram defensores muito, como Paulo diz que ele era uma pessoa muito zelosa com a lei, essas pessoas também eram. Eles eram judeus que tinham se convertido ao cristianismo, mas que eles não aceitavam que Cristo tinha anulado a tradição judaica.